nosso texto áureo. Quem tem a revista e quiser acompanhar, página de número 18, tá? E quem não tem a revista e tem a Bíblia, pode abrir em Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Então nós vamos estar aí meditando na palavra do Senhor, página 18, quem tem a revistinha aí, tá, irmãos? E quem não tem, tem a Bíblia, é Tiago 4:4, né? Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a ética e o mundo, né? E nós vamos ler como texto áureo, nós vamos ler três versículos, né? 4 versículos, 4 textos bíblicos aqui, para embasar aquilo que nós vamos falar no dia de hoje, né? Falando sobre a ética e o mundo dessa revista que fala sobre o cristão e o mundo, né? O cristão e esse sistema. Já vimos o que é mundo, falamos sobre isso, né? E hoje nós vamos falar sobre a ética e o mundo. Quando eu falo mundo, lembra que nós estamos falando de um sistema orquestrado por Satanás, né? Cujo único povo que não está debaixo desse sistema é quem é dominado e controlado pelo Espírito Santo, né? O restante todos estão debaixo do sistema arquitetado, né? Então Tiago 4:4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7, a Bíblia diz assim: mas a serpente é mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Gênesis 3:21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Mateus 4, do 8 ao 11, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento. Irmãos, é notável que logo após a queda, né, começou a formação então do mundo tenebroso, que diz lá em Efésios, que Paulo fala. A primeira pedra do sistema da filosofia humana, como já vimos em outra revista, né, em seu estado original, o homem não tinha a ciência do bem e do mal. A Bíblia ensina que o bem e o mal não existe por si. Ou seja, o bem não é bem por si mesmo e o mal não é mal por si mesmo. Então, como é que a gente tem esse conceito de bem ou mal? Alguma coisa é boa ou má porque alguém lhe aferiu esse valor. Alguém disse isso é bom, alguém disse isso é mal. Então, alguém deu um valor para aquilo e aquilo ali
acaba se tornando isso. Isso está relacionado, irmãos, à ética. É por isso que nós estamos falando sobre a ética e o mundo. O ramo da ciência que estuda essa valoração, né, é o assunto que nós vamos abordar no dia de hoje, né? A ética, então, é o que atribui o valor a uma coisa, seja ela boa ou seja ela má. Mas alguém lhe atribuiu primeiramente aquele valor, né? Por isso que aquilo é tido como bom ou mal. Então, o ser humano e a ética, então. Os princípios éticos é uma diferenciação do ser humano. Por meio da ética, o homem diz que o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. O homem é o único ser na Terra, então isso aqui é uma coisa bem interessante, porque é curiosa, né? O homem é o único ser na Terra que tem essa capacidade. Por exemplo, os animais são guiados pelos critérios de utilidade e necessidade. Os animais não criam um princípio abstrato do que é bom ou do que é mal. Os animais não têm consciência no abstrato que matar é errado. Não tem esse conceito. Eles matam quando tem uma necessidade. Eles estão com fome, eles vão lá e matam, né? Necessidade. Então, os animais não criam esse princípio abstrato de certo e errado, mas são guiados pelo instinto e agem de acordo com dois critérios mencionados, que eu falei que quais são os dois critérios mencionados aqui? Necessidade e utilidade. Então, por exemplo, matam quando se sentem ameaçados por alguma coisa, então eles atacam, ou quando precisam comer, também eles matam. Pois isso é útil e necessário naquele momento. Se acasalam quando isso é útil e necessário para a reprodução da espécie, na época correta, né? E assim por diante. Não existe um código de conduta que ensine os animais quando e onde se acasalar, ou em que oportunidade se justifica matar o outro animal, né? A própria natureza os ensina, induzindo-os a aplicar instintivamente os critérios de utilidade e necessidade. Da mesma forma, irmãos, era o homem, né, antes da queda, porém com um diferencial em relação a todos os animais. Além do critério instintivo da utilidade e necessidade, o homem, o ser humano, tinha a capacidade de comunicar-se com Deus. Essa comunicação, Deus poderia revelar diretamente ao homem o que era certo e o que era errado, conforme a ética divina. Então veja bem, nós falamos que a ética é uma valoração que se dá a uma determinada coisa. O homem, antes de pecar, era muito simples. Deus dizia, tal coisa é boa. E ele entendia que tal coisa é boa. A valoração que era dada para determinada situação vinha da revelação direta de Deus. Então era muito simples. Deus dizia, isso não pode, isso é mal. Então o homem entendia que aquilo era mal. Aí Deus dizia, isso é bom. Então o homem entendia, isso aqui é bom. A ética humana antes do pecado, ou seja, o conceito de certo e errado, de bom ou mal antes do pecado, era diretamente aquilo que a ética divina valorizava. Ou seja, era muito simples. O que Deus tinha por bom, o homem passava a ter por bom. O que Deus tinha por mal, o homem conhecia por mal. Era muito simples antes do pecado, né? Era assim que funcionava a ética. Então era uma ética ditada por Deus. O homem conhecia o que era bom, o que era mal, a partir de uma revelação divina. Além do instinto que lhe dava critérios de utilidade, de necessidade, que instintos ainda, né, fazem parte da nossa natureza, por isso quando a gente tem fome,
nosso corpo para não morrer, a gente vai lá e come, né? É uma necessidade, é um instinto de necessidade. Além disso aí, o homem também tinha a noção abstrata de certo e errado, né? Mas não criada em si mesmo. Ou seja, a noção de certo e errado não era o que o homem dizia de certo e errado. Era o que Deus dizia que era certo e que era errado. Ele não tinha capacidade de abstratamente, em tese, de dizer isso é certo e aquilo é errado. A mente do homem funcionava da seguinte forma: certo é o que Deus diz que é certo, errado é o que Deus diz que é errado. As coisas eram muito simples. Por essa razão, Deus assim declara em Isaías 45:7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Se o Senhor, eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Deus é um ser ético, ou seja, ele é capaz de criar a noção abstrata do que é bom e do que é mal. Logo, ao Deus dizer que uma coisa é bem, a ausência dessa coisa será o mal. Dessa forma, Deus criou o bem e o mal, tá? Deus criou a luz e a ausência da luz, né, chama-se trevas. Deus criou o bem e a ausência do bem chama-se mal. Portanto, até o momento da queda, as noções éticas do homem vinham exclusivamente de Deus e a consciência humana era alimentada exclusivamente por Deus. Os irmãos estão entendendo até aqui? Veja bem que alguém pode se apegar nesse texto e dizer, mas como assim Deus criou o mal, né? Porque a Bíblia está dizendo. Então essa criação não é que Deus cria o mal em si, mas é que a ausência daquilo que Deus diz que é bom, já se constitui o mal. É nesse sentido, né? A ausência da luz, quando não tem a luz, tem o quê? Trevas. Então, não é que Deus criou a treva, é que a ausência daquilo que Deus criou, automaticamente se torna aquilo que é mal, né? Então, irmãos, aí veio, como nós lemos aqui no capítulo de número 3, veio a sedução da serpente e a ética, e a ética, a ideologia de Satanás, né, de estabelecer um novo conceito de bom e de mal. Então, a soberba com aspectos inofensivos, então, a serpente não conduziu Eva, olha bem, quando nós lemos ali, ela não conduziu Eva direto para o pecado. A serpente não conduziu Eva direto para o pecado. O que ela fez? Satanás, né? Atrás da serpente nós sabemos que é Satanás. O que ela fez? Ela induziu Eva a buscar uma ética humana, um conceito de deixar de crer que bom é aquilo que Deus disse que era bom. Então, rejeitando, então, consequentemente, o que é a ética divina. A serpente induziu Eva a acreditar que também poderia ser como a autoridade, que era Deus. Que ela não precisaria se submeter à noção de certo ou de errado da autoridade que era Deus, mas poderia criar a sua própria noção de certo e de errado a partir dela mesma, né? Então, isso foi o que exatamente a serpente induziu Eva. Disse, não, o que Deus disse aí? Deus disse que nenhuma da árvore podeis comer, né? E aí ela foi induzindo Eva a pensar e a questionar acerca daquela ética que ela tinha aprendido, daquele conceito divino que ela tinha aprendido. Então, irmãos, dentro disso, nós ali na página de número 20, né, diz assim, ó, a mulher convenceu-se de que poderia criar a sua própria filosofia. Assim,
formular uma ciência do bem ou do mal, de certo ou do errado, a parte da filosofia divina. Ela criou o eu acho, eu penso, eu entendo, né? Deus havia dito que era errado comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus havia dito. A ética divina havia sido estabelecida. E que se dele comesse, morreriam, mas a serpente apresentava uma nova ética que dizia: é certo que não morrereis. Veja bem, em Gênesis 3:4. Então a serpente seduziu Eva com a soberba, levando Eva a acreditar que ela poderia ter os olhos abertos e saber discernir o que é certo, o que é errado, tanto quanto aquele que até então lhe dizia o que era certo e errado, que era Deus. Em Gênesis 3:5 nós lemos e observamos bem essa conduta da serpente de Satanás, né? Levando Eva a dizer: olha, você pode criar o teu conceito de certo e errado, independente daquilo que Deus diz. E assim hoje muitas pessoas, não tem muitas pessoas que querem servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu que sei o que é certo, o que é errado para mim. É o homem apegado a uma soberba sua e criando a sua própria ética, o seu próprio conceito, independentemente do que a autoridade, que é Deus, estabeleceu na sua palavra. Pasmem, os irmãos, tem convenções inteiras criando a sua própria ética de conceito de pecado, de bem ou do mal, independentemente do que Deus diz. Exatamente fazendo aquilo que Satanás instigou Eva a fazer. E tem muitas pessoas que ainda nos dias de hoje, ainda acreditam nisso, que podem ter o seu conceito, né, de bem ou de mal. Como a ética humana ela é moldada, né, irmãos? Por exemplo, né, em alguns países não é ético matar, mas havia uma tribo num determinado local que quando nascia um gêmeo, por exemplo, um era morto, um eles matavam, porque para eles, na ética daquela tribo, era correto eles matar aquele gêmeo, porque senão aquilo traria um azar àquela tribo. Então o homem cria sua ética de acordo com seus princípios, independentemente de Deus. Isso tudo depois do pecado, né? Então por isso que é importante. E a igreja, o que a igreja faz? Ela abre mão da soberba para viver não debaixo do eu acho, eu penso, eu entendo que é assim. Ela abre mão disso para viver debaixo da ética divina, da revelação de Deus, daquilo que a palavra de Deus, irmã Rosane, diz que é bom, diz que é perfeito, diz que é agradável, né? E infelizmente hoje tem muitos cristãos que querem servir a Deus, mas eles não entendem esse princípio espiritual. É o modo Caim de viver. Não, eu quero servir a Deus, mas eu vou oferecer o que eu quero, do jeito que eu quero, e Deus vai ter que atender, vai ter que aceitar. Deus não vai aceitar aquilo que não estiver de acordo com a ética divina, com o padrão divino. Deus é um ser que tem a sua vontade própria, e Ele aceita aquilo que está de acordo com o que Ele quer. Aí o Caim vai lá e diz: não, vou oferecer isso aqui, e Deus vai ter que aceitar. E Deus não aceitou, porque não estava de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido. Por isso que Deus vai dizer para Caim: se tu fizeres bem, certamente tu serás aceito. Eu não preciso aceitar o do Abel e não aceitar o teu. Eu posso aceitar o do Abel e o teu, mas desde que tu faça de acordo com o que eu quero. Está entendendo, irmão? E Caim não, Caim era aquela pessoa que queria servir a Deus do seu jeito, do gosto seu. E isso não dá certo, isso não é o que Deus quer. Ou nós servimos a Deus do jeito que Deus quer, ou nós vamos nos enganar, como muitas pessoas por aí estão se enganando. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu vou ser salvo do meu. Não vai ser salvo. Eu vou para o céu, estou servindo do meu jeito. Não vai. Entendeu? Porque Deus tem o seu jeito. É aquele, olha quanta boa intenção tinha
Davi, quando disse, eu não vou reinar, eu vou trazer a presença de Deus para dentro, da sede administrativa do meu reino, que coisa boa. Queria trazer a arca da aliança, mas ele foi trazer lá do seu jeito. Qual era o seu jeito? Vamos botar um carro de boi novo, né? Vamos fazer a coisa do nosso jeito, vai ser assim, né? O melhor meio de transporte. E aí, botou a arca ali, logo deu um desastre. Uzá toca na arca, morre, é aquele negócio todo, e eles se assustam. Porque eles estavam querendo conduzir a presença de Deus do seu jeito. E do seu jeito, por mais que tenha boa intenção, não dá certo. Alguém morre. Uzá morreu. Agora, quando Davi vai para a palavra, vai para os registros e vai buscar aprender, mas como é que se carrega a arca? Aí ele vai lá nos manuscritos, né? E ele vai se deparar com a forma correta de conduzir a arca. A arca tem que vir no ombro dos sacerdotes. A cada 7 passos eles faziam uma oferta ao Senhor. E assim a arca foi conduzida e a arca chegou dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Por quê? Aprendeu a conduzir a presença de Deus da forma certa. E hoje nós vivemos essa crise de identidade espiritual. Cada igreja quer servir a Deus do seu jeito, cada um, como se tivesse várias Bíblias, e não tem, né? Existe uma só palavra, mas cada um cria o seu modelo. Eu vou servir a Deus, só que infelizmente o modelo de Deus é um só, porque a Bíblia é uma só, a vontade de Deus é uma só. Então, irmãos, por isso que nós precisamos compreender que a nossa ética, nosso querer, muitas das vezes ele não é de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós temos que procurar buscar ao Senhor. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Continuamos então aqui. A nova ética criada pela soberba, então, né? A partir do momento que o homem achou que podia se igualar a Deus e criar o seu próprio conceito de bom ou de mal, de certo e errado, isso é uma ética baseada numa soberba humana. Eu descarto Deus para lá, a vontade de Deus fica para lá, e agora eu mesmo posso fazer aquilo, criar o conceito de certo e errado. Então, a nova ética pela soberba. Eva, então, aceitou a nova ética. A partir do momento em que aceitou a ética da serpente, a mente de Eva foi corrompida. Olha só o que aconteceu. Repetiu-se o que aconteceu com Lúcifer, e a sua sabedoria foi corrompida pelo resplendor. Ezequiel 28:17, quando a Bíblia fala sobre Lúcifer, que foi um dos elementos que derrubou Lúcifer do céu, a soberba. No caso de Eva, a possibilidade de ser tal qual Deus corrompeu a sua sabedoria. A noção de certo e de errado que tinha, vinda da autoridade divina, foi substituída pela noção de certo e errado proveniente de quem? Do usurpador, de Satanás. Quando Eva comeu o fruto, ela estava plenamente convencida de que não estava errando, pois a sua noção de certo e errado havia mudado diante da soberba inoculada pela serpente no seu coração. Por isso, a Bíblia diz, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, lá em 1 Timóteo 2,14. Adão pecou por fraqueza, pressionado pela mulher, não resistiu. Ele pecou sabendo que estava pecando. A mulher não. A sua soberba, na sua soberba, ela creu que poderia criar a sua própria noção de certo e errado. Ela acreditou que a criação de uma ética humana lhe libertaria da ética divina. É isso que muitas pessoas estão fazendo hoje. Não, vamos criar aqui a nossa maneira de servir a Deus. Eu acho que isso aqui Deus não se importa. Eu acho que isso aqui não tem problema. Então vamos criar a nossa maneira aqui de servir a Deus, né? E a partir daí,
a pessoa se acha liberta. Eu estou liberto daquele jugo, daquele fardo lá que eu tinha que andar assim, eu tinha que vestir assim, dentro do pudor, da decência, da modéstia. Agora eu não preciso mais seguir esse parâmetro divino. Agora eu mesmo tenho meu, sabe? E a pessoa vai se ludibriando, se iludindo com isso aí, né? Nada mais e nada menos do que exatamente fez o que Eva fez, né? Que acreditou que a sua própria ética lhe libertaria da ética divina, né? Que ela, mudando o que ela acreditava, ela estaria livre daquela condenação divina, e não foi o que aconteceu. A sua soberba levou-a a cair em transgressão. Em outras palavras, a sua soberba conduziu à insubmissão, por sua vez, porque ela não foi submissa mais à vontade de Deus, e essa insubmissão à ética divina levou à rebelião ou à transgressão. Então houve ali um processo, né, irmãos, que foi desenvolvido na vida de Eva, né? Criou-se uma nova ética, isso se tornou insubmissa porque abandonou a ética divina. Essa insubmissão levou à rebelião, né, e à transgressão. Então, o laço da soberba, como é que funciona esse laço da soberba? O engano produzido pela soberba. Tal qual aconteceu com Eva, milhares de crentes hoje estão indo para o inferno plenamente convencidos de que estão indo para o céu. Milhares de obreiros e igrejas estão conduzindo grandes rebanhos para o abismo, crendo piamente que os estão conduzindo para a salvação. É que a soberba leva a pessoa a criar a sua própria ética e a própria ciência do bem e do mal, independente do que pensa a autoridade, seja ela Deus, seja uma autoridade humana, né? Porque aí de Deus emana toda a autoridade, Deus delega a autoridade, e tem crente que diz assim: não, mas o pastor diz assim, mas eu penso assim, a minha ética diz que é assim, então eu vou fazer assim. E aí ela acaba infringindo, sendo insubmissa, não à autoridade apenas do pastor, mas à autoridade que a delegou, que é o próprio Deus, né? Então, o primeiro problema do laço da soberba é o engano produzido pela soberba. A pessoa acha que ela está certa. O soberbo nunca vai aceitar que está errado. Ele nunca vai, porque o grande problema da soberba é que ela cega o entendimento da pessoa. O soberbo, quando ele é questionado acerca da sua atitude que está fazendo, ele teima, errando, ele teima que ele está fazendo o que é certo, por causa que a soberba lhe cega. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios que a soberba precede a ruína, né? Irmãos, Satanás ou Lúcifer no céu, ele não tinha carne, ele era um anjo, porque a soberba, ela não depende. É o único pecado que não advém das nossas fraquezas carnais, porque a carne é fraca. Mas a soberba é o único pecado que não advém da fraqueza carnal. Ele advém das qualidades que nós temos. O que Lúcifer era no céu? Resplendor, sabedoria, só tinha qualidade. Mas quando ele deixou de glorificar a Deus e não entendeu mais que aquilo ele só tinha porque Deus havia lhe dado, e ele trouxe para si a sua qualidade, a soberba entrou. Então a soberba é o único pecado que vem das nossas qualidades. Por isso que nós temos que cuidar com aquilo que nós temos de bom, porque isso pode nos levar à soberba. Ah, como eu prego bem, olha como eu canto bem, olha como eu pastoreio bem, olha como eu faço, e quando eu faço a coisa dá certo. Cuidado, só dá certo porque Deus faz dar certo. Só prega assim porque a graça de Deus não é nosso. Quando o homem entende isso, ele está glorificando a Deus. Quando ele não se vangloria, Paulo chega a dizer assim: se tem que me vangloriar, me
vangloriarei nas minhas fraquezas. Porque ele sabia do problema da soberba, né? E a soberba precede a ruína. Tanto é que Deus deixou, ele orou por 3 vezes sobre algo que ele queria que Deus tirasse. E Deus disse, não, vou deixar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, Paulo conviveu durante toda a sua jornada com alguma coisa que lhe esbofeteava, espiritualmente falando, né? E talvez foi isso que lhe manteve na linha. Porque às vezes nós vimos que às vezes ele tinha uma tendência humana a se vangloriar. E Deus então permitiu alguma coisa para que ele ficasse dentro da linha, porque Deus não queria perder Paulo para a soberba, né? Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque a soberba, nunca esqueça disso, a soberba ela não vem pela fraqueza carnal. Muitos pecados vêm pela fraqueza carnal. Ah, é carne, então, fraquejou. Soberba não, vem pela qualidade. Pelos dons que Deus nos deu, pela qualidade que Deus nos deu, quando nós começamos a nos autoexaltar por aquilo que Deus nos deu, trazendo a nós uma glória que deveria ser atribuída a Cristo. Porque só nós temos aquilo se Deus deu, né? Foi o que faltou em Lúcifer. Então, irmãos, as decisões ministeriais e a ética divina. Quando uma convenção de igrejas ou de ministros se reúne e libera, entre aspas, determinada atitude, transformando-a de bem em mal, está criando a sua própria ética, ou de mal em bem, né? O que era pecado, agora não é mais pecado. Há 40 anos era pecado, por aqueles homens que oravam, por aqueles homens que tinham milagre, mas agora nós estudamos, né? Então agora nós somos formados, temos o canudo aqui, mas não tem poder nenhum, mas tem canudo, então agora nós vamos criar, né, e dizer que aquilo que eles pregavam lá não é mais pecado, que agora nós é que estamos certos, porque nós temos o canudo, nós temos aqui o diploma, né, mas não tem poder nenhum, não tem graça nenhuma. Mas então quando uma convenção de igrejas, de ministros, se reúne para liberar determinada prática, né, está criando a sua própria ética. Pela nova ética, o que era pecado, deixa de ser pecado. As pessoas estão enganadas pela soberba e caem em transgressão. Ou seja, o fato de Eva comer pensando que não estava pecando, não transformou o mal que ela estava fazendo em coisa boa. E o que era pecado não deixou de ser pecado. A ética humana não tem o poder de substituir a ética divina. Mas eu vou sair dessa igreja porque essa igreja exige isso e aquilo, mas lá na outra não exige isso e aquilo, então eu vou para lá. Isso não vai invalidar a vontade de Deus daquela igreja que ensina a coisa certa. Porque eu vou para lá não quer dizer que eu estou isento, que eu não estou pecando mais, porque aquela igreja, se aquela igreja está no erro, ensinando errado, a pessoa vai errar e vai para o inferno, e não vai ter como justificar, sabe? É muito triste quando acontece isso em muitos lugares, né, irmãos? Ou seja, o fato de Eva comer pensando que não estava pecando, não transformou o mal em bem. E o que era pecado não deixou de ser pecado pelo fato de ela pensar que não era. A ética humana não tem o poder de substituir a ética divina, embora a soberba humana leve o homem a entender assim. Se nós nos reunir aqui e estabelecer uma nova conduta, isso vai ter que ser mudado lá no céu. Não vai ser mudado no céu. O que é divino é permanente, é fiel e não muda. A palavra de Deus passará céus e terra, mas ela não passará. Não é porque alguém se reúne, um novo pensamento, os tempos mudaram, agora nós vamos liberar tal
coisa que a igreja vai encher e vai ter mais almas servindo a Deus, isso não vai mudar o conceito de Deus acerca daquele pecado. Ao contrário, toda aquela congregação será dominada pelo pecado, logo estará debaixo do sistema mundo, e logo automaticamente, se Jesus vem, vão ficar todo mundo que está ali praticando aquela prática. Então, a gente tem que entender que a ética humana, aquilo que as convenções estabelecem como conceito de certo e errado, não muda, não invalidam a Bíblia. A Bíblia é soberana, a palavra de Deus, ela é soberana. Então, meus irmãos, embora a soberba humana leve o homem a entender de uma forma errada, pecado será pecado independentemente do pastor, da igreja dizer que é pecado ou não. Pecado é pecado porque Deus estabeleceu assim, a ética divina diz assim. Não é eu, não é porque o pastor está pregando assim que aquilo é pecado. Não, é porque Deus estabeleceu. Mesmo que eu quisesse pegar uma coisa que é pecado e pregar que não era, aquilo não vai mudar lá o que Deus estabeleceu. Os irmãos entendem? Então, se eu quero ir para o céu, e eu estou procurando uma igreja que me ajude nisso, não adianta eu achar que eu mudando de igreja, eu não vou estar, para entrar no céu, eu não vou ter que fazer determinada coisa. Se aquilo é bíblico e você não fizer, você não vai para o céu. Independente da igreja. Entende, irmão? Mesmo que a igreja pregue que pode fazer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, esse é o grande, e aqui, irmãos, é o que hoje mais Satanás tem utilizado hoje em muitos lugares, né? Pecado será pecado, independente do pastor e da igreja dizer que é pecado. Se a palavra de Deus diz que é pecado, a igreja pode dizer que não é, mas continua sendo. Eu posso trocar de igreja, mas eu vou trocar consciente que eu vou estar pecando e que se eu morrer eu não vou para o céu, porque o pecado vai continuar sendo pecado. Ah, mas lá não, lá eles não pregam que é pecado, então eu vou mudar para lá e não vai adiantar. Se Deus estabeleceu que é pecado em qualquer lugar. E se a pessoa não obedecer aquilo que Deus estabeleceu, ela não vai conseguir chegar no céu, né? Então, irmãos, a soberba, aí nós entramos dentro de uma questão falando sobre a soberba eclesiástica e a corrupção do avivamento. Em seu livro chamado, nós vamos ler um texto de um livro aqui, num livro chamado Pentecostais ou Carismáticos, né, de Bill Burkle, concerne bem como a ética produzida pela soberba humana corrompe-o e pode se sobrepor à ética divina, conduzindo igrejas a um liberalismo destruidor. Olha o que diz um trecho desse livro aqui. A ideia de que o avivamento virá pela nossa criatividade, inteligência, carisma ou psicologia, né? Essa ideia, pela manipulação afetiva das pessoas que através de movimentos como os Guardiões da Promessa, é uma clara indicação de que o liberalismo, o Espírito Santo e a provisão divina não bastam. Né? Novas revelações e programas são necessários. Os pentecostais não admitem que o profissionalismo e as apresentações coloridas e as multidões que falseiam a verdade sejam importantes no mover de Deus. As provisões de Deus, tais como a oração em secreto, humildade, a confissão de pecados, é o que pode fazer-nos chegar a Deus e aos céus. Os aditivos modernos são apenas indício de que o crente de hoje não possui intimidade com Jesus. As suas deficiências espirituais resultam das doutrinas vinculadas pelos mestres liberais. Os crentes de hoje não necessitam de nada além do que possuíam os crentes do primeiro século. Por certo, o que lhes está faltando não são os programas elaborados por profissionais
treinados em colégios e universidades seculares. A solução para a decadência dos lares, a rebeldia dos filhos, a corrupção generalizada está na oração incessante, no quebrantamento e no louvor com súplica e intercessão, até que o coração se entregue totalmente e o homem espiritual renuncie o mundo e se torne sensível a tudo o que é sagrado. Quantos podem dar um amém por esse texto maravilhoso? Então é isso aí, irmãos, né? Nós temos ainda alguns minutinhos aqui. Vamos falar então agora, irmãos, né, no tópico 3 ali. Falamos sobre a soberba, o engano produzido pela soberba, as decisões ministeriais e a ética divina, a ética humana pela conveniência. Por meio de interpretações elásticas, né, da Bíblia, tais pastores e igrejas vão alargando a porta do céu que Jesus declarou ser estreita, tornando espaçoso o caminho que Jesus declarou que é apertado. Mateus 7,14. Por que assim o fazem? Pensando que isso é melhor para a obra de Deus, pois assim a igreja ficará mais aberta, mais pessoas se afiliarão sem que precisem ter uma transformação tão profunda e difícil. Ou seja, criam uma nova ciência do bem e do mal. Isso é soberba. Então, quando alguém diz assim, olha, nós vamos aqui, ó, os tempos mudaram, então nós temos que nos adaptar, criar maneiras sofisticadas para que a igreja venha encher de pessoas, criar uma nova estratégia, abandonar esse conceito que isso aqui é arcaico, isso aqui é de muito tempo atrás. Quando uma pessoa pensa assim, ela está dizendo assim, eu sei mais do que Deus. O meu método é melhor do que o método divino. Eu sei conquistar almas para Deus melhor do que a forma com que Deus estabeleceu que nós deveríamos conquistar. Entendeu, irmãos? Então, essa ética é uma ética pela conveniência. Por que pela conveniência? Porque assim convém a muitos que querem, às vezes, viver de uma forma dissoluta dos recursos, né, das finanças, porque sabe, se alargou a porta, a igreja enche. Se tirou a doutrina bíblica, aquilo é multidões que vão. Por quê? Imagina, a pessoa não tem que negar nada, ela não tem que negar a si mesma. Qual é a maior dificuldade de uma pessoa que quer ir para o céu? Negar a si mesmo, carregar a cruz a cada dia e seguir Jesus. Agora, se vem um camarada dizendo assim, não, ó, na minha igreja, na minha ética, que eu estou aqui alavancando, segundo os meus pensamentos, eu estou ajudando Deus a encher a igreja de uma forma melhor. Então eu estou tirando da igreja aquilo que Deus estabeleceu como conduta para o céu. A igreja vai encher, mas de pessoas. Mas aquilo não quer dizer que vai ter um alcance celestial. Não quer dizer que aquelas pessoas vão ser salvas, né? Elas vão estar ali na igreja, mas isso não quer dizer que é salvo. Então, essa é uma ética pela conveniência. Convém por quê? Porque aí a fama chega. Convém para eles por quê? Porque aí vai ter mais dinheiro no caixa. Entendeu? Vai ter mais aplausos. Então, uma transgressão sincera fruto da soberba. Quer ver? Por que uma empresa, por vezes, porque em uma empresa, por vezes, um empregado recebe uma ordem do patrão e por considerar que a sua maneira de fazer as coisas é melhor do que aquela que o patrão ordenou, faz o serviço de forma diferente. Então, tem um patrão ali que diz assim, olha, você tem que fazer isso aqui na máquina, assim, 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 tá? Aí a pessoa vai ali e diz assim, mas eu vou criar o meu jeito, o meu método aqui para fazer. O que ela tá dizendo com relação àquela pessoa que é autoridade sobre ela? Ela está dizendo assim, eu sou melhor do que tu. Eu vou estabelecer o meu método que vai ser melhor do que o teu.
E é isso que muitos crentes estão fazendo com relação a Deus, né? Então, ele assim faz de boa intenção, né? Achando que está fazendo o melhor ou de uma maneira mais fácil. Porém, independente da sua intenção, isso é demonstração de soberba, pois a sua ética contrariou a ética do patrão, levando-o à insubmissão. É isso que acontece. Quando na casa do Senhor um obreiro desobedece às ordens administrativas superiores, descumpre as normas procedimentais ou pratica qualquer afronta à autoridade, normalmente assim o faz por entender que aquilo era o melhor para a obra de Deus. Mas, na verdade, o que é isso? No fundo, é soberba. Pois ele entende que a sua ética, a sua forma de trabalho é melhor do que a ética ou do que a forma de trabalho de que o pastor estabeleceu, do que a autoridade lhe estabeleceu. E isto é soberba. Então, como consequência dessa nova ética, qual foi a consequência de toda essa nova ética? Primeiro, leva a pessoa a transgredir pensando que está fazendo melhor. Ela está pecando, achando que está fazendo melhor. Esse é o grande laço da soberba, levar a pessoa a transgredir pensando que está fazendo melhor, pois a soberba cria na mente da pessoa uma nova noção de certo e errado, diferentemente da ética emanada da autoridade. Essa é a pedra fundamental do sistema mundano. O homem cria a sua própria ética, independente de Deus. Ao invés de aceitar ser medido por Deus, o homem passa a ser a sua própria medida. Segundo, qual é a consequência dessa nova ética? Não foi isso que aconteceu com Eva? Foi exatamente. Vou estabelecer uma nova métrica aqui. O meu conceito de certo e errado. E no meu conceito, se eu comer do fruto eu não vou morrer e não vai acontecer nada. Segundo, a sutileza da transgressão parcial. Quando uma igreja, um crente, deixa de aceitar a totalidade, total, daquilo que a palavra de Deus diz, que é certo ou errado, sob qualquer pretexto, passa a fazer parte do sistema do mundo. Satanás, ele não precisa fazer a igreja fazer todas as coisas erradas em todas as áreas. Basta ele convencer que uma determinada área não precisa. Aquela igreja já sai debaixo do sistema do reino de Deus e passa a ser captada pelo mundo, ela passa a fazer parte do sistema mundo. Que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquela igreja passa a fazer parte dos sistemas de Satanás, né? Por isso que Jesus em nada se submeteu ao diabo, em nada, mesmo em coisas que não feriam a Bíblia. Tem coisas que Satanás falou que não feria a Bíblia, mas mesmo não ferindo a Bíblia, Jesus não cedeu à vontade, porque existe um princípio espiritual, que aquele que nós nos submeter para servir desse, nós nos tornamos servos dele. Então, irmãos, como diz aqui, quando a igreja ou um crente deixa de aceitar a totalidade daquilo que a palavra de Deus diz, eu vou ser seletivo, isso aqui eu obedeço, isso aqui não vou obedecer, isso aqui eu acho que não tem nada a ver. Ele está selecionando o que ele quer obedecer. Sob qualquer pretexto, ele passa a fazer parte do sistema mundo. Cai no poder da influência do diabo e, por conseguinte, né, a ética humana, na maioria das vezes, não rejeita totalmente a ética divina, mas procura modificar aquilo que Deus estabeleceu. Ela não contraria, mas ela procura adaptar aquilo que Deus estabeleceu. Não, Deus mandou assim, mas daqui a pouco a gente pode dar uma ajustadinha aqui, fazer isso aqui diferente, né?
Lembre-se de que o sistema mundo tem como objetivo romper com o domínio divino. Assim, pouco importa para o diabo se a pessoa desobedeceu total ou parcial à vontade de Deus. O importante é que ela desobedeça. Se ela desobedeceu, ela já faz parte do sistema mundo, né? Quando o diabo ofereceu o mundo para Jesus, ele não pediu em troca que o mestre deixasse de adorar a Deus, apenas solicitou que Jesus se prostrasse diante dele. Em Mateus 4, 8 e 9. De igual forma, quando Adão e Eva se viram nus, reconheceram que a nudez era algo errado. Mas a roupa que usaram para tapar a nudez estava aquém, fora da ética divina. Desde a fundação do mundo, portanto, a ética humana, quanto ao vestuário, aquilo que nós vestimos, entrou em conflito com a ética divina, desde o início. Porque, veja bem, Deus quando veio para falar com o homem e a mulher, o homem e a mulher se apresentaram com roupa diante de Deus. Foram folhas de figueira. Então, a primeira vestimenta foi de acordo com a ética humana, aquela decaída. E o que Deus fez antes de expulsar eles do jardim do Éden? Matou um animal e fez uma vestimenta e vestiu eles. Então, Deus fez uma vestimenta. Deus estava dizendo, eu não aceito a vestimenta da forma ética do homem. Eu tenho a minha ética para estabelecer na vestimenta do homem. Então, irmãos, de igual forma, aqui, desde a fundação do mundo, portanto, a ética humana quanto ao vestiário entrou em conflito com a ética divina. Assim, quando um cristão ou igreja aceita a ética do mundo quanto ao que é decente ou não, passa a integrar ao padrão mundano e cai debaixo da influência do diabo. Gênesis 3, 7, 21 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Entenda a linguagem de Deus aqui, dizendo, olha onde a ética humana foi já alterada, até na vestimenta. É por isso que tem gente que anda com a cinta na volta da cintura e acha que está decente. Tem gente que anda de qualquer maneira, mostrando parte do corpo que deveria ser mostrado só em quatro paredes para o esposo, para a esposa, e acha que aquilo ali é correto, de viver assim. Entende, irmãos? É a ética humana corrompendo o conceito da vestimenta do cristão verdadeiro. Deus tem a sua ética. A ética de Deus é decência, pudor e modéstia. 1 Timóteo 2,9, não é verdade? A ética de Deus está em Deuteronômio 22, verso 5, que é uma vestimenta para o homem diferente da vestimenta para a mulher. A ética de Deus está em Judas 1:23, que diz que nós não devemos vestir vestimenta manchada com as obras da carne. Vestimenta que traz a mancha da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, tem toda aquela lista em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Então essa é a ética divina. E aí o mundo, o sistema mundo e a ética humana buscam o quê? Exatamente se opor a essa ética que Deus estabeleceu. O conceito de certo e errado estabelecido por Deus. Para abraçar o conceito de beleza estabelecido pelo mundo, que jaz no maligno. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Então é assim que funciona. Para nós terminar, que falta 2 minutinhos apenas, para nós terminar aqui, irmãos, tem mais um texto aqui, né, que nós vamos ler aqui, retirado de um livro, e que foi colocado aqui na nossa revista, antes de nós fazer o encerramento, que diz o seguinte: até que ponto a ética criada pela soberba humana pode contrariar a ética divina colocada por meio da consciência no espírito humano?
ou até mesmo tentar modificar a mensagem divina revelada na Bíblia Sagrada. Don Richardson, no livro Totem da Paz, conta-nos a história de uma tribo que adotou uma ética quase inacreditável. O certo era trair, e o grande personagem da Bíblia era Jonas, e não Jesus Cristo. Né? Em O Totem da Paz, que é esse livro que nós temos ali, está revelada a história da chegada do Evangelho a uma tribo de índios chamado Savi. O povo Savi viveu em um local conhecido hoje como a Nova Guiné Ocidental, na Indonésia. Em 1962, Don Richardson e sua esposa foram morar entre eles, missionários. Enquanto iam estudando o idioma extremamente complexo, foram aos poucos conhecendo a visão de mundo dos Savis e perceberam que para eles algo que para nós é abominável era tido no mais alto conceito, que é a traição. Para eles, quem traísse tinha como mais alto conceito. O livro vai mostrando que entre o povo sábio, os heróis eram sempre homens que haviam conquistado a simpatia e a amizade de uma pessoa com o terrível objetivo de mais tarde trair o amigo, matá-lo e devorá-lo. A frase com que definiam tal prática era engodar com amizade para depois fazer a matança. Quando descobriram isso, os missionários ficaram impactados. Imagina o choque que eles sofreram ao saber que, ao contar a história de Jesus, os sábios iriam considerar Judas, o traidor, como o grande herói do Evangelho. De que forma os missionários iriam transmitir o Evangelho de maneira que os sábios pudessem compreender corretamente? Foi um verdadeiro desafio para vencer essa barreira da ética humana corrompida, que se levantava contra a ética divina. O livro também conta as reações e choque transcultural que os sábios viveram ao conviver com os missionários. Um dia, por exemplo, vários rapazes sábios se aproximaram da casinha dos missionários e observaram que eles estavam fazendo uma refeição. Quando viram o que estavam comendo, correram apavorados e espalharam por toda a tribo que os Tuan, que eram como eles chamavam os missionários, comiam miolos. Imagine o impacto que aquilo causou. Só que, claro, na verdade, os missionários não estavam comendo miolos, eles estavam apenas se deliciando com um gostoso macarrão. Bom, como é então que esses missionários conseguiram alcançar para Jesus essa tribo tão diferente? Isso você vai saber lendo o livro. A única coisa que dá para adiantar é que o Totem da Paz foi a solução para o problema, né? Mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Criaram o Totem da Paz e ali, né, foi essa solução, e isso que foi gerado esse livro. Concluindo então, meus irmãos, para ver como às vezes a ética humana contraria a ética divina. E como pessoas têm como normal fazer exatamente aquilo que é contrário à vontade de Deus. Concluindo, a soberba faz com que a ética divina seja sutilmente desprezada. Precisamos estar debaixo da direção do Espírito Santo para que consigamos permanecer submissos aos seus princípios e não venhamos a ser enganados pelo diabo ou pela nossa natureza, própria natureza. Como veremos na próxima lição, a nova ética foi a mola propulsora para a formação do mundo tenebroso. Então, quando nós estudar na próxima terça-feira, como é que esse mundo tenebroso que a Bíblia chama foi formado, nós vamos ver que essa ética humana, essa nova ética criada, né,
a partir do homem, né? Foi essa mola que foi propulsora para isso. Amém, irmãos? Quantos entenderam a palavra? Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus. Pode encerrar aí para mim a live, fazendo favor, irmão. Nós vamos estar orando